Vamos abrir o nosso próximo painel, que tem como tema Círculo de Valores, a importância do empreendedorismo em rede. Para mediar este painel, quero convidar ele, que é fundador e CEO do grupo Hyper Consumer e Media Insight. É publicitário e mestre em comunicação pela Casper Libero e especialista em gestão de projeto pela Faculdade Getúlio Vargas. Ele também é curador dos GTs da Associação Baiana do Mercado Publicitário, ABMP, Bahia, além de ser colunista para o Meio e Mensagem Aratu On e ABMP. Apaixonado por gente e pelos Brasis, palmas para Diego Oliveira. Quero convidar também aqui ao palco para compor o nosso painel, elas que são idealizadoras do Clube do Horto, iniciativa que surgiu a partir de uma amizade, uma relação de carinho e respeito, uma união com o propósito de agregar, complementar, apoiar, caminhando lado a lado, unidas, imbuídas do mesmo propósito, conseguir tornar real o desejo de reunir vizinhas, amigas e parceiras, formando um clube com o DNA próprio. Quero convidar ao palco Michele Gonzalez e Camila Rio Branco. E agora, ela para compor o nosso painel, que é empreendedora, consultora de imagem, mulher baiana, e nesse ano também se tornou a mãe de Lara. Depois de trabalhar por 11 anos como publicitária em grandes agências da cidade de Salvador e atendendo clientes de todo o Brasil, ela fez sua transição de carreira para o universo do empreendedorismo a partir da descoberta de uma nova profissão, a consultoria de imagem. Palmas para Juliana Berman. Boa tarde. Podem começar o painel aberto. Oi, funcionou, né? Então, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui nesse segundo dia de Screen, nossa quarta edição, praticamente encerrando o segundo dia, né? Daqui a pouco já encerra. Eu tenho certeza que, independente do painel que vocês assistiram, com certeza algo vocês aprenderam. E se não aprenderam, amanhã vão falar, porra, olha que isso foi falado lá no Screen, eu não prestei atenção. Bem que alguém disse, você vai ser com certeza assim. Quando eu fui convidado para moderar esse painel, mediar esse painel, eu gostei muito pelo simples fato que eu acredito muito que já chegou a hora de parar de falar que as mulheres, elas estão aprendendo, que as mulheres estão ocupando o seu espaço. Na verdade, do meu ponto de vista, vocês mulheres já ocuparam o espaço de vocês e ponto. Vocês mulheres têm repertório de fala, causas, para que possa ensinar não só as outras mulheres, como muitos homens também. E os homens que não se abrirem para este conhecimento, esses sim tendem ao fracasso, porque vocês estão unidas, vocês estão aqui compartilhando. E independente se nós estamos passando por um momento de pandemia ou não, vamos esquecer esse capítulo pandemia, a mensagem que fica é que a partir do momento que se tem um propósito, muito foi falado nesse screen de propósito, quando se tem um propósito, tem uma vontade, e essa vontade é real e genuína, as coisas fluem, né? Então, acho que essa é a grande sacada aqui. Então, eu quero agradecer quando me fizeram esse convite, não recusaria esse convite, eu estou aqui não só para mediar, mas, na verdade, para aprender com vocês, tá? Então, eu quero que vocês fiquem muito à vontade mesmo, de coração aberto. Vamos imaginar que a gente está lá embaixo, tomando um drink, ou lá no Pelourinho, tomando uma cerveja nesse calor quente, maravilhoso, dia de hoje. E para começar o nosso painel, eu vou pedir para que vocês se apresentem. Como Globo Repórter, aquela coisa, quem são, o que fazem, como que é o dia a dia, para vocês ficarem mais à vontade. Vou pedir para que a Juliana se apresente, em seguida, Ju, para a gente ficar mais íntimo, Ju, já comenta um pouco dessa história do empreendedorismo na sua vida, em seguida a gente já passa para a Michele e Camila, e aí a gente começa a nossa discussão. Essa água pode tomar, viu? É nossa. Fiquem à vontade. Agora, oi. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, eu tenho uma apresentação que vai me ajudar rapidamente a me apresentar. Então, já está aí. Então, meu nome é Juliana Berman, eu sou baiana,
trabalhei 10 anos na publicidade. Deixa eu passar aqui. E teve um momento que já não estava mais feliz e resolvi fazer a transição de carreira. Mas, para saber o que eu queria fazer, parei um tempinho para olhar para dentro, viajei, fiquei 3 meses fora, e daí fui explorar o novo. Sabe aquela coisa da escuta ativa, que a gente sempre tem que ficar atento? Porque a oportunidade está em qualquer lugar. E aí eu viajei, passei um período fora, e lá no Canadá eu conheci a consultoria de imagem. Quando eu voltei para cá, para o Brasil, eu falei, vou fazer isso, porque, de certa forma, eu já fazia isso com as minhas amigas, mas eu não capitalizava. Então, eu falei, não, vou ganhar dinheiro com isso. E aí, isso se tornou um negócio. Bom, mas o que é a consultoria de imagem? Consultoria de imagem é trabalhar com o que a gente transmite através do vestir. Para muitas pessoas, isso é fácil. Para várias outras pessoas, isso é um problema. E elas acabam consumindo de maneira desordenada o que vê nas redes sociais, o que vê nas revistas. Então, também é uma maneira sustentável da gente ter o que, de fato, tem a ver com a gente, independente se está certo, se é moda, se é tendência. Vamos lá, vamos ser felizes com o nosso corpo, vamos ser felizes com as nossas escolhas. Então, quando eu fiz a escolha de ser feliz, eu quis levar isso para todas as pessoas que ali me contratavam. E, como eu disse, fazer disso um negócio. Bom, eu criei 2 empresas, de maneira bem despretensiosa. Quando eu virei consultora de imagem, eu pensei, eu não gosto de trabalhar sozinha, eu gosto de trabalhar com gente. E eu acho que empreender em rede, que é o nosso assunto de hoje, é você gostar de trabalhar com gente. E aí eu pensei, bom, me achando um pouco, né? Tipo assim, se eu desse certo, e se tratando de um serviço, eu ia ter um limite de atendimento. Então, eu pensei, bom, eu não vou fazer Juliana Berman Consultoria de Imagem. Eu vou fazer uma empresa que, se eu der certo, eu vou ter outras consultoras, um hub de consultoras. E aí eu criei a NUF, que quer dizer novo em francês, e é o nome de uma ponte. E eu sempre falo que nós, consultoras de imagem, somos uma ponte da mulher que ela é hoje para a mulher que ela me contrata, para onde ela quer chegar. E eu só escuto aquela pessoa, certo? Bom, e aí o negócio deu certo. E aí veio a primeira consultora, veio a segunda, terceira. Hoje somos 16 consultoras em 9 cidades do Brasil. E a NUF é uma empresa baiana. Eu adoro falar isso em todos os lugares que eu vou apresentar, porque essa é a primeira vez, inclusive, que eu falo em Salvador. Eu sempre falo em São Paulo, em Curitiba, porque eu moro em São Paulo, e aqui está sendo diferente, eu estou um pouco nervosa. E aí, como deu certo, eu precisava de uma ferramenta para que eu conseguisse tangibilizar o meu serviço. E aí eu criei um aplicativo. Também, assim, de uma maneira super despretensiosa, com 2 meninos que acreditaram em mim. A gente fez esse aplicativo, e aí, bom, várias outras consultoras falaram, eu quero esse aplicativo. E aí eu fiz uma outra empresa, que se chama Most, que é My Own Style, ou seja, meu próprio estilo. E hoje mais de 300 consultoras assinam esse aplicativo e usam essa ferramenta como uma entrega mais profissional para a consultoria de imagem. Então, são 2 empresas que trabalham em rede, empreendedorismo em rede, mas hoje eu resolvi falar um pouco mais sobre a NUF, porque eu acho que tem mais a ver com o momento. Bom, agora que vocês já me conhecem, ao longo, né, desse momento a gente vai conversar mais. E agora as meninas vão se apresentar. Obrigado, Juliana. Juliana, antes de passar para a Michelle e para a Camila, acho que uma coisa que fica muito claro na sua fala é o quanto se tem uma ideia e acredita, acreditando na ideia, o quanto a gente consegue colocá-la viva. E uma vez que a gente tangibiliza e as pessoas acreditam no propósito, é genuíno e automático, né? A questão da reprodução, né, de outras pessoas abraçar a causa ou abraçar essa ideia também, né, e acaba sendo uma nova oportunidade. Algumas pessoas podem falar, mas é meu plano B. Não, pode na verdade ser o seu plano A, que você criou coragem para ter. Isso. Muito bacana, parabéns. Só uma coisa, a minha sogra, me lembro que quando eu fiz a transição, muita gente foi contra, né, da família então, mas muita gente também apoiou. E ela que minha sogra falou, mas e se não der certo? Eu falei, não tem opção.
vai ter que dar certo. Não tem plano B aqui. E assim, tá dando, graças a Deus. Que bom, muito obrigado. Então não é à toa que hoje, sábado, né, dia de Santa Bárbara, você está aqui contando na Bahia. E que bom que você contou lá em São Paulo, Curitiba, né, para mostrar que é baiano, ponto. E agora vamos lá, Michele. Deixa eu testar minha voz aqui, porque todo dia eu ouço que minha voz parece de dubladora de filme. Ariel. Ariel. Então, vamos lá. Eu sou Michele, eu sou advogada por formação, mas empresária, né, e uma das idealizadoras do Clube do Horto. E eu fiquei feliz de dividir esse painel com vocês, porque a gente tem muita coisa em comum. Você falando, a gente se identifica muito, né? E o clube, o que é o clube, né? Virou meu clube, meu plano A. Não é mais meu plano B. Eu, hoje em dia, realmente assumi, esqueci a advogada e agora eu sou a empresária e idealizadora desse nosso projeto. Sempre juntinhas aqui, né? Então, como surgiu o clube, ou você quer se apresentar? Vou deixar a Camila se apresentar e a gente depois conta. Pode falar. Estão ouvindo? Sim. Boa tarde a todos. A gente está muito feliz de estar aqui. Eu sou Camila Rio Branco, eu sou publicitária, trabalhei 10 anos no mercado. Eu tenho MBA na FGV em gestão empresarial e MBA na SPM também em marketing. Trabalhei 10 anos no mercado, em agência, e depois me formei em psicologia. Então, é PP, acho que perigosa, né? Que é publicitária, psicóloga, mas é uma brincadeira, assim. E, então, assim, eu sempre tive esse meu lado publicitário muito forte, apesar de depois fazer a psicologia. E o clube veio trazer isso de uma forma muito intensa, de estar no mercado novamente e conversar com mulheres, que era exatamente o que a gente queria mesmo, trazer e unir essas mulheres. E eu vou deixar a Michele apresentar o clube primeiro, para depois eu falar da parte do business, do negócio mesmo. Pode ir. Fiquem à vontade, estou aqui aprendendo com vocês. Eu acho que o ideal, né, quando a gente pensa nessa conversa que a gente está tendo, é a gente sempre trazer, né, como objetivo que, independente de quem está assistindo agora ou quem vai assistir depois, de maneira muito tranquila, muito leve, a gente está conseguindo passar essa coragem, que eu acho que é coragem, né? Acredite em você, né? É meu plano A. No Screen de 2021, de 2019, a gente trouxe um painel que a gente falava qual é o seu plano A. E a gente via que as pessoas estavam em busca desse plano A e que não era o plano B. Na verdade, o que nos permite ser feliz e o que nos faz acordar com aquele olhar diferente e tal, é o plano A. E ouvindo, né, e vendo vocês aqui falando, é muito legal. Ela fala, vocês vão se encantando uma com a outra. E é esse complemento, que é a questão de rede. Muitos se falam em rede, mas poucos conseguem executar de fato. E querendo pegar, né, a sua fala agora, essa junção. O que eu tenho que eu posso complementar o outro, o que ela tem que pode me ajudar. E o Isaac, eu fiz uma live com o Isaac pela BMP, pelo Screen, que ele falou o seguinte: eu acredito muito no ganha, ganha, ganha. É isso, ó, ganha, ganha, ganha. Eu vou colocar um ganha também, eu quero ganhar, tá? Ganha, 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 ganha. Um vai ganhando com o outro, que é essa questão da indicação, essa questão de um prosperar em relação ao outro, pelo sucesso do outro. Se a gente traz um olhar de alguns anos atrás, a gente vai falar assim, poxa, mas se eu contar, alguém vai pegar a minha ideia, né? A gente tem que saber contar essa ideia e que queira pegar a ideia e que sirva de inspiração para outros planos A das pessoas também e outras ideias com propósito. É muito legal. Poxa, mas 2 meninos se embarcaram comigo nisso. Tem vários meninos, vários jovens querendo embarcar. Coincidentemente, você falou agora, né? Você fez ESPM, eu também. Eu dou aula na SPM, né, GV, tal, e eu sou publicitário e psicólogo. Eu jogo tudo isso, porque a melhor escola são as escolhas da vida e o nosso dia a dia. E com certeza, o que você está fazendo neste momento, vocês neste momento, pensando no propósito de vida, para a Maria que está aqui, sua filha, e a sua que está ali em cima, isso é o aprendizado. Essa é a escola, né? E o quanto que é legal passar isso. Então, acho que é legal vocês agora contar
como que foi esse desenvolvimento, né, das ideias de vocês, como é que está sendo a prática disso, como é que está sendo a publicização, a aceitação disso, e daqui a pouco vocês vão falar o que vem por aí, né, para que a gente possa aprimorar. Fiquem à vontade. Bom, eu vou começar pelo final. O que vem pela frente eu não sei, porque startup todo dia é uma novidade. Então, a gente está sempre com a bicicleta em movimento e a gente vai adaptando, trocando pneu, ajeitando tudo. Então, o que vem pela frente, só vivendo. Mas essa coisa de empreender em rede, ela tem muitos desafios, né? Um dos grandes desafios é exatamente isso que você falou. Todo mundo tem que ganhar na rede toda. Então, tem até o case, né, do Uber, que o motorista... Porque demora tanto do Uber ela ter uma remuneração, ter um retorno. Porque o motorista fica, às vezes, em desvantagem, em corridas pequenas, etc. Então, por isso que... Parou geral? Parou. Aqui. Obrigada. Então, todo mundo da cadeia precisa ganhar. No meu caso, falando da empresa de consultoria, tem a cliente... Tem a NUF e tem a consultora que faz parte da NUF. Se não ficar bom para todo mundo, a coisa começa a desandar. Então, esse é um dos desafios. Outra coisa de desafio em rede é essa coisa da unidade. O meu atendimento como consultora de imagem tem que ser igual a da consultora de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de Brasília. Então, quando a gente fala em escalonar em rede, a gente tem que ter muito cuidado. No meu caso, eu estou falando de serviço, produto, algumas vezes, é mais fácil, né? Agora, tem muitas vantagens. Então, se a gente falar sobre vantagem de empreender em rede, a primeira coisa que eu penso consultoria de imagem não é uma coisa conhecida, tão conhecida hoje. Imagine em 2017, que foi quando eu comecei. Então, toda hora eu tinha que explicar o que é que eu fazia, principalmente... quando eu comecei, que foi aqui em Salvador. Então, quando a gente faz em rede, são várias pessoas falando sobre o assunto. Então, o negócio ele fica mais conhecido. A marca ela ganha mais valor, ela ganha mais força. Então, esse é um dos grandes benefícios que eu vejo. Eu não estou sozinha, eu estou com várias pessoas levando o negócio e levando a marca para mais pessoas conhecerem e sentirem a vontade de contratar, etc. Então, falei um pouco do meu negócio, desse desafio que você falou, e você usou uma palavra que eu acho que é perfeita. Coragem. Tem uma frase que é o seguinte: não existe bagagem se a gente não tiver coragem. Então, a gente precisa ter coragem para mudar, para fazer, e daí a gente vai ter uma história para contar, né? Empreender isso. Show. Muito obrigado, meninas. Está funcionando? Sim. Então, a nossa história a gente já vinha, na verdade, a gente criou uma comunidade, né, no nosso bairro. A gente já vinha com experiência de gestão, de grupos mesmo, de grupos de WhatsApp. E a gente formou uma grande comunidade, né? A gente observava mais focando nas necessidades do bairro e das vizinhas. E a gente conseguiu formar um coletivo de 1.200 mulheres. Agora, você imagine a gente administrando 1.200 mulheres, né? É fácil, muito fácil. Não, é tranquilo. Tem um monte de menina assistindo a gente tem que dizer que é fácil, não pode falar nada. Então, isso tudo buscando o fomento do comércio local e a troca, né? O clube nasceu como um espaço de troca, de desabafo, porque a gente estava vivenciando um momento difícil, né? Então a gente acabou constituindo mesmo um vínculo muito próximo, um relacionamento. E esse é o nosso DNA, é o DNA do clube, é o relacionamento. O relacionamento que nós construímos com essas 1.200 mulheres lá do Horto. E, a partir daí, a gente começou a observar, pensar, falou, bom, a gente foi uma virada de chave, a gente pode transformar aquilo ali, esse nosso relacionamento, num negócio. Né? Foi uma oportunidade, realmente, de negócio. E a gente começou a entrar, como a gente observava muito, né, os comentários,
esse desabafo, as indicações, as sugestões que ela dava, a gente falou, bom, vamos correr atrás dessas empresas e vamos falar, olha, a gente tem um canal de comunicação, um veículo de divulgação muito bom, e eu quero divulgar sua marca. Você apresenta um benefício para elas e você vai vender. Era um momento, inclusive, que as empresas estavam enfrentando dificuldades, né, por conta da pandemia, e deu certo. No início eram muitos recebidos. Eram muitos recebidos. Os meus filhos adoravam. Alguns eu nem repassava para ela, porque eram maravilhosos. Muitas coisas gostosas. Eu digo, não, o próximo recebido é para você. E aí a gente viu essa oportunidade. E as empresas abraçaram. Eles viram realmente, deram um valor àquilo ali, àquele canal, né? Porque, na verdade, como a gente constituiu esse vínculo, existia muita cumplicidade, né? Foi tudo muito orgânico, né? Então, virou o nosso negócio, né? Exatamente. E quando a gente trabalha com inovação, que era exatamente, né, era um veículo de comunicação que não existia nada muito parecido com o Clube do Horto, porque a gente começou a identificar as demandas do grupo. Inicialmente era assim, onde é que eu compro comida? Era o início de uma pandemia, né? Onde é que não tem nada aberto? E aí a gente identificava a demanda, ligava para a empresa, que muitas vezes estava... que vendia só para pessoa física ou pessoa jurídica, por exemplo, e a gente falava, vocês conseguem vender direto para pessoa física? Vocês conseguem um benefício exclusivo para essas meninas, né, que a gente chama de clubetes, né, carinhosamente. E aí elas falavam, sim, a gente tem interesse, a gente está fechado. E aí a gente fazia essa ponte, da mesma forma, né, que a Juliana falou, a gente fazia essa ponte entre essas meninas, essas moradoras do Horto e essas empresas. Então isso começou de uma forma, a gente fazia permutas, né? A gente não pensava exatamente, a gente vai converter isso, né, em monetizar de fato ainda esse negócio, mas era a ideia, né? O nome Clube do Horto, quando a gente colocou o clube, é um nome muito grande, né? A gente imagina algo muito maior, com associados e que contribuem com isso. E aí a gente realmente fez essa rede, né? Colocou essas empresas em contato, fizemos essa conexão. E foi muito interessante, porque como era algo inovador, as empresas, elas vão devagarinho, né? Elas vão pisando devagarinho, elas conhecem os veículos de comunicação, mas isso era muito novo. Então, ao mesmo tempo que a gente mostrava para elas, olha, a gente faz um card, nós temos 5 grupos de WhatsApp, naquela época acho que a gente tinha 2 ainda, são 1.200 mulheres, naquela época eram, sei lá, 400 mulheres, e a gente falava, são 400 mulheres do Horto Florestal, é assim, eu tenho ouro aqui na minha mão, eu quero que você divulgue a sua empresa, que você ofereça um benefício e é de graça. E aí elas até estranhavam, mas como assim, eu não tenho que pagar nada? Não, você não precisa pagar nada. Ah, então eu vou dar uma coisa para sorteio. Tá bom. Então, assim, a gente fazia dessa forma, e aí, com o tempo, a gente, né, entendeu? Ou a gente fecha o clube, porque era muito trabalho, ou a gente começa a cobrar de fato, e isso vira um negócio, uma empresa de fato, né? E aí, essas empresas cobravam muito da gente, porque eu falo assim, quando você vai divulgar no outdoor, por exemplo, você não liga lá na semana seguinte e fala, olha, eu não vendi o suficiente, não converti em venda. Como o nosso negócio era muito novo e a gente tinha um relacionamento muito próximo com essas empresas e com as clubetes, as empresas cobravam da gente, assim, olha, essa semana eu recebi 5 clubetes aqui, mas eu não converti em venda. E aí a gente chega para o cliente e fala assim, bom, a gente trouxe 5 clubetes no seu balcão, né, dispostas a pagar o seu pacote mínimo nesse serviço, por exemplo, que eles tinham, que era R$ 1.500. Então, a gente colocou em uma semana 5 clubetes nesse balcão e você não converteu em venda. O problema pode estar na sua ponta, né? Então, a gente discutia isso com eles e a gente acaba passando um pouco do nosso papel, mas por ter esse relacionamento muito próximo. E aí a gente discutia com eles qual é a melhor estratégia para melhorar essa ponta, né? Então, a gente tinha muito isso. Então, por ser inovador, a gente tinha que explicar melhor. Porque em publicidade, quando a gente tem uma coisa nova, a gente tem que falar exatamente, isso é uma coisa, isso funciona assim. E eu vendo isso aqui, sem um nome bonito, sem nada. Então, assim, a gente precisa realmente informar e, com o tempo, a gente foi ganhando confiança e a gente começou a receber ligações dessas empresas, grandes empresas de Salvador, como a Almacém-Pep, como o Laboratório Sabin, e a gente começou a ter muitos cases. Temos as pequenas empresas também, né? Agora, assim, só em que pese ter virado um negócio, o clube virou um negócio, a gente não perdeu, né, o nosso objetivo inicial, principal, que era
o desabafo, né, o clima leve de amizade, o relacionamento entre... Porque o grupo não é um grupo engessado, não é um grupo fechado, o grupo é aberto, elas podem falar o que elas quiserem. Obviamente, quando a gente vai adicionar uma pessoa, a gente tem os nossos termos, eu peço que você aceite, está de acordo, né, com aquelas nossas regras, obviamente, né, é necessário, mas é livre, né, o grupo é de livre adesão, né, então você participa, então você sugere, você indica, você troca mesmo, então mesmo sendo um negócio, né, o grupo realmente ele não está focado somente nas divulgações, nas propagandas, né? Tem uma coisa que vocês falaram que eu acho que é muito importante. Hoje em dia, tem novas profissões, como a minha, outras profissões já estão deixando de existir. Então, existe um movimento, né, de toda essa geração que a gente está vendo, que a gente precisa acompanhar. E você falou uma coisa super importante, que são dados. Hoje em dia, a riqueza é a gente ter os dados dos nossos clientes e saber usar esses dados a favor, né, dos nossos negócios. Então, antigamente, países ricos eram países que tinham muito petróleo. Hoje em dia, empresas que são muito ricas são empresas que têm dados. Então, a gente tem Google, Facebook, a gente tem Tesla, enfim, que tem os dados da gente, que sabem usar isso, provocam venda, provocam consumo, fazem a coisa rodar e marcas vão atrás para anunciar, né? Exatamente como aconteceu com vocês. A gente tem um case bem interessante, a Camila também vai apresentar outro. A gente tem uma parceria com um estúdio de spinning. E em um mês, foram 40 contratos que eles fecharam. 40 clubetes, né? Fecharam o pacote. Vou né? anunciar, não é viu? Em um mês. Recebe a consultoria aí. E não só, tem o estúdio, a gente tem a gente tem uma influência. Na verdade, a gente descobriu que a gente tem realmente um poder de influência, mas de uma forma orgânica. Claro. De uma forma muito natural, exatamente. Porque realmente a gente criou essa cumplicidade, muita. E tem muita verdade, né, no que vocês falam. Muita, é tudo orgânico. E aí a audiência percebe. E a audiência mudou, a audiência quer o que é verdade. Ju, tem uma empresa muito pequena, para você ver, quando a gente iniciou, a gente passou mais ou menos 7 meses gratuitos, a gente não cobrava, a gente divulgava de todas as empresas. Então, aquela empresa que tinha, por exemplo, vendia pudim, ela deixava na nossa casa, a gente experimentava, a gente via, pô, uma delícia, então vamos... Pois eu engordei demais, não. E aí, a gente falava, olha, seu produto é bom, o que você pode oferecer, né, de benefício para esse nosso público? Vamos oferecer um frete grátis, um desconto, um brinde. E então passamos 7 meses assim. Era um trabalho, era exaustivo. Eu passava o dia inteiro porque eram muitas. E quando a gente começou realmente a cobrar, algumas empresas, lógico, não entendiam, né? Eles não valorizavam aquele nosso projeto, e outras não. A gente tem uma parceria com uma empresa bem pequena. E nesse 1 ano, né, que a gente começou a cobrar, fez 1 ano agora em novembro, ela abriu uma loja física. Ela vendia sequilho em casa, e ela agora tem um ponto de venda. E ela fala, muito graças a você, porque não foi só a venda para a pessoa física, porque a gente está num grupo ali de mulheres, e assim, a grande maioria de empresárias. A gente tem muitas participantes que são empresárias. E elas encomendavam, né? Elas consumiam aquele produto. Então... Acho que foi. Uma curiosidade, o Clube do Horto é só para quem mora no Horto, a área é mais ampla? Camila adora falar isso. Na verdade, a gente fala que 99%, né, das clubetes são do Horto Florestal. A gente tem uma outra que são influenciadoras ali dentro. A gente tem umas clubetes que influenciam muito em cada grupo, mas 99%, sem dúvida, do Horto Florestal. E, assim, elas têm... Michele fala essa questão do relacionamento, de a gente estar o tempo todo, né, com elas, do nosso DNA, exatamente. E até brinco com a Michele, falo, o relacionamento tem limite, né? Porque teve uma vez que a Michele reclamou que a demanda estava muito grande de gente conversando com ela, e aí um dia eu acordei e não... Todo
dia. O clube não fecha, são Não 7 fecha. dias na semana, né? São 7. Aí num sábado de Não. manhã, uma clubete escreveu, eu queria cruzar minha cadela e eu queria achar um parceiro. Aí Michele pegou essa mensagem e replicou para os 5 grupos. Eu falei, você está reclamando que a demanda está grande, você está querendo cruzar uma cadela num sábado, 8h30 da manhã. Aí também não dá, né? Não dá para reclamar, Porque, né? na verdade, a gente É o replica Tinder, muito. virou Tinder, né? A gente o replica. Tinder canino, né? Inclusive, muitas ações, campanhas solidárias, né? Tem uma participante, por exemplo, que a gente divide. Clube 1, Clube 2, Clube 3. A gente tem uma clubete aqui do 1, por exemplo. Renatinha do Sarmento. 1. Na Então, Coelho assim, também. ela fala, Mi, eu faço parte dessa campanha solidária, você pode replicar. Isso aconteceu essa semana. Eu tenho uma amiga de infância que ela pediu para a gente divulgar um pedido mesmo de alimentos, né, para o Padre Tony, né, da Igreja de Nossa Senhora das Dores, do Lobato. E eu falei, tá, claro. E aí eu repliquei nos outros. Mas, assim, em 5 minutos, uma participante do Clube 5 falou assim, Michele, você pode vir aqui em casa agora, porque eu tenho uns alimentos. Eu falei, deixa na portaria, que eu passo, porque é tudo no bairro, né, a gente faz tudo muito rápido. Eu estou indo agora. Ela, não dá para deixar na portaria. Você vai ter que vir de carro e pegar aqui na minha garagem. Encheu a mala do meu carro de alimentos. Eu me arrepio, porque quando eu cheguei, imediatamente eu já fui na casa dessa minha amiga, que é lá no Horto também. Eu falei, toma aqui. E ela se emocionou. Então, porque ela conseguiu ali, com aquela quantidade de alimentos, ela conseguiu fazer mais de 40 cestas básicas. Tem uma coisa aí, Michele, que aí eu vou trazer para o lado da propaganda e da mídia, né? Muito se fala sobre a questão do que é a discussão entre influencer, digital influencer e o formador de opinião. Quando eu ouço vocês falando das duas propostas, dos 2 projetos, são projetos que vocês devem e merecem serviços como formadores de opinião. Ponto. É uma rede que funciona e monetizar, aliás, não monetizar isso seria muito ruim, porque podia morrer. Então tem que virar negócio mesmo, né? E quando a gente pensa nesse negócio, uma coisa que a gente vem falando muito na academia, né, e no mercado, da questão da construção de laços fortes. E os atributos para laços fortes eu acredito na marca que passe confiança, que seja original, que seja transparente. Por exemplo, a gente é uma rede que faz tudo mesmo, até cruzar minha cadela, ou não é tudo, né? Então, assim, tem que colocar, ser transparente até os limites. E aí, um dos pontos mais claros, quando a gente pensa na construção de laços fortes, que é o passar confiança, mas você ser objetivo. E essa objetividade, quando ela é clara, permite ajustes ao longo da vida, porque nós estamos em construção, ponto. O consumidor também, ponto. E o consumo também, nós estamos em formato beta. Então, sendo transparente e passando esta verdade, a gente vai adaptando a ferramenta. E aí eu quero ouvir de vocês o seguinte, é tudo lindo, maravilhoso, vocês estão belas, tal. E aí a logística disso? Que tem a logística por trás disso, para não deixar o negócio morrer. Afinal, quantas famílias ali vocês tinham na mão, os números 1.200, que não são 1.200 mulheres. São 1.200 famílias, você dando a oportunidade, Juliana, para outras Julianas, né? E aí, essa logística, porque assim, será que eu posso abandonar? Será que eu não posso? Como que eu vou fazer para que isso se torne vivo? E eu quero que vocês deixem as dicas para quem está nos assistindo agora e quem vai nos assistir depois, o que a gente não pode deixar de olhar para que a ideia não morra, para que ela tenha continuidade. Podem desabafar. Se fosse no bar, eu ia falar, traz o drink, traz o champanhe. Então, fiquem aí. Pode, né? Bom, quando a gente fala de rede, o tempo inteiro que eu vejo você falou de laços. É exatamente isso, é a gente criar comunidade, né? E o que consegue aproximar e dar velocidade em qualquer negócio, empreendimento de rede, é tecnologia. Então, o que a gente tem que cuidar, o negócio de vocês é no WhatsApp. Se o Instagram. Se o Instagram falhar, afeta diretamente o negócio de vocês, né? O WhatsApp é a mesma coisa. Então, o que eu acho a gente tem que estar atento à tecnologia, escolher os nossos canais, os canais que a gente faz bem feito, não depositar todos os ovos em um cesto só, porque se dá um bug, o nosso negócio não pode parar, né? Só que também ter cuidado para não fazer tudo. Porque se você faz tudo, você não vai fazer bem feito. Porque é cansativo. Eu não sei o que é o TikTok.
né? Não sei, eu escolhi não saber, porque senão seria mais um canal que eu teria que fazer mais conteúdo, então não dá para mim. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que o que é um problema e a solução é a tecnologia para a gente empreender em rede. Eu concordo com o Ju, mas assim, no nosso caso, a gente usa... Eu acho que foi justamente por isso que a gente recebeu esse convite para estar aqui, que era para compartilhar essa nossa experiência criativa. A gente diariamente usa essa ferramenta. Criatividade, porque entreter pessoas é muito difícil. Entreter mulheres é muito difícil. Então, assim, a gente... Camila, ela cria muito, ela é nossa diretora criativa, a gente... Todo mês a gente tenta... na verdade, porque a gente precisa dessa interação, do engajamento, né? E é diário, né? Porque é um grupo de livre adesão, a pessoa pode sair a qualquer hora, não me interessa mais estar naquele meio ali. Por quê? O que ela vai me trazer de bom, né? Então, é difícil para a gente, então a gente trabalha a criatividade diariamente. A gente busca todo mês fazer alguma coisa interessante, alguma ação diferente, né? No aniversário do clube de 1 ano, quando a gente completou 1 ano, Camila sabe, Camila explica melhor. A gente distribuiu envelopes, porque assim, o que foi interessante é que o Horto era um bairro residencial inicialmente. Em pouco tempo, começou a abrir comércio, muitas lojas e tal. E quando começou a pandemia, várias clubes falavam: nossa, eu não conhecia essa loja, fica aqui na minha rua. Essa loja já está há um tempo aqui. E aí essas lojas eram conhecidas, né, pelo Horto. E aí a gente estimulou essa ocupação mesmo, naquele coletivo, né, naquele bairro. As pessoas andando na rua, que agora tinha uma segurança, né, e aí elas começaram a circular mais pela rua. E aí a gente falou: bom, a pandemia estava um pouquinho mais tranquila, a gente falou: a gente já pode fazer alguma ação aqui interessante. Então, com 1 ano, a gente distribuiu envelopes por todos os parceiros que a gente tem no Horto Florestal. E aí, elas tinham que fazer o seguinte: em determinado horário, a gente falaria, tipo, meio-dia começa essa ação. Elas iam nos parceiros e procuravam esses envelopes. E nesses envelopes tinha uma vela e um benefício, era um presente que elas ganhariam de algum parceiro nosso. Elas tinham que chegar em casa, acender a vela, tirar a foto, postar essa foto, elas teriam direito e marcar o clube, né? E o parceiro. Então, a gente mobilizou o bairro. Assim, elas ficaram paradas 1 hora antes, perto de um parceiro, elas tinham que escolher um, né? Porque 1 hora, acho que menos de 1 hora, os envelopes acabaram, assim. Não, antes, eu ainda nem tinha chegado ainda para deixar um envelope naquele parceiro. Já tinha fila na porta. Eu digo, gente, mas só são 2 aqui. Gente, eu preciso anunciar. Isso. Mas aí, desculpa, perdão, mas aí a gente vê o quanto que a mídia, tudo é mídia, mídia é tudo, e o quanto que o boca a boca sempre foi o meio que mais influenciou e continua sendo, só que agora existe um boca a boca digital. Né, E a partir do momento que esse boca digital ele passa a verdade, lógico que vai publicizar. Até para falar: eu quero ser o primeiro a ganhar o brinde. Eu não acendi uma vela, acendi 10 velas, né? Então eu quero meu brinde. E isso é legal. E eram muito bons. Sim. Eram muito bons. No Dia das Mães, foi o que a gente fez. A gente contratou um saxofonista. E saímos pelas ruas do Horto. Né? Então a gente fez uma live, né? E a gente falava: participem, interajam com a gente, e a gente via as meninas nas janelas dando tchau pra gente. Eu me arrepio. Era a segunda onda da pandemia, as ruas estavam vazias, era maio, né? A gente saiu a pé mesmo, com o saxofonista, assim, pense naquela Valdemar Falcão toda. E a gente na rua, aí as pessoas parando, foi muito legal, foi muito legal. Foi muito interessante, verdade. E teve agora uma ação interessante do Black Voucher. A gente fez um Black Voucher. Renatinha sabe, como a gente queria muito a interação delas no grupo, a gente sempre busca isso. Alguns parceiros ofereceram descontos melhores do que o que já eram praticados. E aí a gente jogava lá, tal horário, quem falar primeiro, eu quero, leva aquele desconto. Aquela é uma oportunidade. E foi um sucesso. E para a empresa era pelo menos 5 vouchers de serviços caros que eram garantidos que a gente teria uma clubete para comprar aquilo ali. Então, assim... Aí, Camila, você pensa: eu fiz lá minha faculdade, trabalhei X anos no mercado, por que eu não pensei nisso antes, né? Mas pensou no momento certo, porque a gente estava nesse momento de pandemia e tal, e que nos trouxe essas oportunidades. Por que eu não fiz faculdade de publicidade? Por que eu fui fazer direito? É a vida, é a escola da vida. Mas são conectando os pontos.
Alguma coisa do seu passado trouxe você aqui, ajuda no seu negócio hoje. Com certeza, eu ter sido publicitária para as minhas empresas hoje trazem muito, agregam muito. Então, conectando os pontos, tudo vai fazer sentido. Eu acho que uma mensagem que fica do Screen durante essa quarta edição é o quanto não é mais novidade ou que medo, né, o coletivo. É necessário. É super, né? E o quanto que tem esse ganha, 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 pegando a frase de Isaac de novo, ganha, ganha, ganha. E a gente estando de braços abertos e com esses aprendizados que há 10 anos não se contaria, porque se eu contar pode pegar. A gente tem que contar, porque do mesmo jeito, e aí eu vou sair um pouco da nossa temática, mas só para fazer um paralelo. Eu moro no Rio Vermelho e eu tenho algumas pessoas que trabalham para mim que são do Nordeste de Maralina. Eu aprendo demais com essas pessoas que moram lá. Durante a pandemia, eles fizeram um acordo. Se na rua A vende água, pode vender a água na rua B, mas na rua A não. Não pode ter concorrente na mesma rua. Hoje, se na rua A tem uma loja feminina, na rua B pode ter, na rua A não. Pode ter uma feminina ou masculina, mas não pode ter concorrência. Isso é aprender a viver em sociedade querendo o bem do outro. Né? Aqui nós tivemos, durante os palcos, tivemos uma palestra de Átila, que trouxe uma educação financeira, junto com o Frederic, que a gente precisa dessa educação, né? Que a gente vem aqui, conta os cases e tal, mas a gente tem que contar os bastidores também. Poxa, 8h30 da manhã eu estava atendendo uma cliente, uma pessoa do clube querendo cruzar a cadela dela. Se eu não respondesse para ela, ela podia deixar de estar conosco. Esse exemplo é ótimo, tá? Eu adorei esse exemplo. Você não vai esquecer isso nunca. Vou adorar falar das minhas palestras e meus alunos. Do mesmo jeito que a partir do momento que eu tenho uma ideia onde é para uma consultora de imagem e tal, eu quero replicar. Porque se não replica, eu sou mais uma. E o diferencial está em replicar e aprender com o que vem com o outro, né? Porque uma coisa é você pensar estando na Bahia, sendo Bahia, outra coisa é você pensar Brasis. Tanto que na minha apresentação falaram, né, que eu amo Brasis e amo mesmo. E o nosso mercado de comunicação e marketing, muitos profissionais ainda pensam dentro do ar-condicionado, né? Não sai para a rua. E que legal que vocês foram para a rua levar novidade durante a pandemia. E um simples voucher, que é o nosso famoso panfleto, que um dia alguém falou que ia morrer, funciona. Sim. Se está na rua, funciona. Né? Então, é isso que é usar a criatividade. E hoje foi falada uma frase lá muito boa, nós temos 10 minutos, essa plaquinha quando vem dá medo. Foi falada uma frase lá embaixo, que é o seguinte, né, do belo, que o belo está na simplicidade. Né? E o belo está na simplicidade, e principalmente quando é compartilhado. Hoje, o que vocês estão apresentando aqui para o Horto, que eu trouxe o exemplo do Nordeste, de Amaralina, pode ser replicado para outros bairros também. E por que não lá na frente, né, um está conectado ao outro? Já que essa é a nossa tecnologia. A gente tem que usar a tecnologia do bem. Agora, aquela coisa, se deu pau no WhatsApp e deu pau no Instagram, a famosa caderneta com telefone, que está ali a postos, que foi o grande sucesso de marcas na pandemia. Algumas marcas que não estavam preparadas para o digital, mas tinha sua caderneta com o famoso nome do funcionário, do cliente com o telefone, conseguiram seus negócios. Né? Então, a gente não é ficar dependente 100% do digital, é saber andar no digital e ser digital. E aí, para até a minha fala, para deixar para vocês agora os 10 minutos finais, o que fica de aprendizado para mim ouvindo vocês, que sim, tem chances de replicar para 1.200, muitas mais, 120, 500 meninas, né, 500 Julianas aí, muito mais, mas sempre com os pés no chão, que é a questão da conexão, né? A gente tem que ter os pés no chão, porque a gente pode ir no baile, pôr naquela coisa alegre e tal, e de repente, e a logística? É difícil. A minha empresa acredita muito em rede, a gente trabalha em rede. E a transparência é o primeiro fator ali, que tem que ter um ganha-ganha. Se a gente não tiver em rede, não tiver na mesma sintonia, quem está do outro lado acreditando na gente vai nos abandonar e, o pior, vai replicar digitalmente, onde o boca a boca digital tem um alcance muito maior. E com isso pode prejudicar o nosso negócio. Então, a logística é difícil, mas ela é muito importante, né? E eu vejo isso, né, vocês conversando e vocês aqui, uma contribuindo com a outra, o quanto tiveram a preocupação com essa logística, né? Então, eu, do meu lado, parabenizo vocês. Eu vou deixar aqui
um convite, para passar a bola para vocês, um convite para que vocês possam falar em 2022 na BMP, nas nossas lives. Eu vou convidá-las para falar para os meus alunos, tá, na SPM São Paulo, com o maior prazer, sim, porque eu acredito muito nessa troca. E essa troca tem que ser vocês aqui do Horto. Juliana, que bom que teve sucesso fora daqui, hoje está aqui com a gente, mas esteve em Curitiba e São Paulo, e trazer também toda uma mistura, uma galera da comunidade, uma galera de outra cidade, para que um aprenda com o outro, que é o tal do ganha, 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 e aí sim a gente vai acreditar na tal da diversidade, na tal da inclusão, onde todos estão em busca de um mundo melhor. Tá? Então esse é meu aprendizado com vocês. Aí eu deixo a bola para vocês, onde eu quero que vocês passem essa verdade, né, nesses minutos finais. Quais são as dicas para que a cola? Não é e não minha. precisa da cola, tá vendo? Quais são as dicas? Quais são as dicas necessárias, né? E o que vocês saem daqui acreditando para 2022, 2023 com o clube e essa troca aí que eu já vi que ela vai anunciar em vocês. Já reparei, né? Afinal tem métrica, Negócios. afinal tem número e tem engajamento. Exatamente. Agora, Ela já me convenceu. Agora, cuidado para você conseguir atender a demanda. Justamente. Que funciona. Exatamente. Tem outra consultora aqui em Salvador, entendeu? Ela vai conseguir, não está com recém-nascida. Bom, eu queria deixar duas mensagens. A primeira é que a gente não precisa, a gente basta ter uma ideia, né? É o mínimo produto viável, o MVP. E a gente precisa ter criatividade, porque às vezes a gente já coloca tantos problemas que a gente não coloca aquela ideia em prática. Ah, mas e como é que... 1000 perguntas. Não, gente, vai deixar a coisa acontecer. Como eu falei, a bicicleta vai estar andando e vai trocando e vai agilizando. Lá na frente, você ter vergonha, que é uma frase muito legal, você ter vergonha do que você lançou, olhar e falar, nossa, que vergonha, como é que eu tive coragem? É porque você fez no time certo. Se você espera ficar muito perfeito, não dá. Eu fui lançar o aplicativo na Conferência Internacional de Consultoria de Imagem em Chicago, em 2019. Hoje, quando eu olho, eu falo que eu sou cara de pau, porque eu fui levar aquilo para lá, sabe? Mas fui lá, marquei o Brasil, foi ótimo. Não voltei com nenhuma assinatura, mas foi ótimo. E a segunda dica que eu queria deixar aqui vou finalizar com o que eu comecei, falando dessa questão da escutativa. O meu negócio... ele está dentro do segmento de moda. Mas, na época da pandemia, eu fiquei muito ligada no que o iFood estava fazendo, no que o Uber estava fazendo, no que várias outras empresas que tinham tecnologia estavam fazendo para sair da crise. Né? Então, às vezes, a arquitetura, o que outros segmentos estão fazendo que podem trazer ideias inspiradoras para a gente trazer para o nosso. Não a gente ficar com a cabeça enterrada ali, só no problema, só no nosso mundinho, vendo, porque a diversidade está aí, do que é diferente, de ideias diferentes. É muito legal ter no time pessoas com ideias diferentes, porque isso traz debates engrandecedores. Né? No meu caso, assim, hoje eu me sinto muito feliz mesmo, entusiasmada, né, por ter encontrado o meu propósito, né, encontrado meu propósito profissional, algo que faz meu olho brilhar. A logística é difícil, mas quando a gente faz, quando a gente trabalha e se diverte, fica mais fácil, né? E assim, diariamente nós somos inspiradas por mulheres, são 1.200 mulheres inspirando a gente diariamente. São muitas histórias, né? A gente tem um exemplo aqui de uma mulher que inspirou a gente. Ela é clubete. Então, todos os dias. Então, assim, o nosso desejo é que a nossa ideia também inspire outras pessoas. Exatamente. Tudo surge com uma grande ideia. E eu era a pessoa de ideias no papel e não executava, na verdade, né? Então, de repente, eu falei com uma influencer uma vez, eu falei assim, eu queria tanto trabalhar com internet, mas assim, eu não tenho apoio. Porque a internet, ainda mais dentro da família, as pessoas não acreditam tanto, por não conhecer mesmo, não achar que é um trabalho de fato, né? E aí eu falei para ela assim, eu não tenho apoio, por isso que eu não faço, tenho tantas ideias, mas não tenho apoio. Aí ela falou, Camila, vai sem apoio. Vai sem apoio. E aí eu falei, então eu vou ter que ir sem apoio. E aí a ideia foi
tomando forma, e eu tive sorte, e eu queria falar isso para as mulheres especialmente, porque o clube a gente fala, né, que somos mulheres que levantam outras mulheres, que você busque essa ideia, que você repare em volta, encontre uma demanda e consiga achar o seu propósito e vá... O clube não tinha custo. A gente ficou um ano sem ter R$1 de custo. Assim, se a gente for botar gasolina para circular, sim, mas assim, a gente não tinha custo, porque eu tinha algumas habilidades, por exemplo, direção de arte e tal, que fazia com que, né, a gente tivesse uma identidade visual. E Michele, uma vendedora nata, que se aproxima, que fala e tal. Então, assim, a gente tinha habilidades e a gente não tinha custo nenhum. Então, é possível ter uma ideia e não precisar de dinheiro ali na hora para investir? Sim, isso é possível. Então, você pode ir sozinha e você pode ter a sorte, como eu tive, de encontrar uma parceira que te complemente, né? Porque não adianta nada eu ser a sonhadora e não ter uma pessoa que é a minha ponta, que se relaciona, que está na frente e que vende como ninguém. É uma máquina de trabalho. Então, assim, eu tive essa sorte e vocês podem ter também, ou vão sozinhas e vão sem apoio, né? E aí a gente ouvia muito assim, sim, vocês têm um Clube do Horto, mas qual é o trabalho de vocês? Vocês trabalham com o quê? Né? Como se o clube não fosse um trabalho, né? A gente falava, não, o clube é um trabalho. O clube hoje tem CNPJ, tem nota fiscal. É o nosso a gente trabalho. fala, exatamente, é o nosso trabalho. Negócio. E a gente fala para o cliente, olha, a gente não garante venda, mas você está num espaço de credibilidade. Isso a gente garante. Vocês falaram muito da questão da rede orgânica, né? Que eu acho que é o mais interessante aqui, da questão do orgânico. Eu sempre saio do protocolo, tá? Então, como a gente tem... Ainda falaram 10 minutos, então a gente tem 2 minutinhos. Quem é que faz parte do clube que você falou, que está aqui com a Renata gente? Sarmento aqui. Então, eu vou levantar, não estava no script, eu vou pedir para que ela fale o que é fazer parte do clube. Perfeito. Me pegou, viu, Diego? O clube é muito bacana, porque assim, uma coisa que a gente vem conversando muito e se questionando, quando a gente começou a falar em influência digital, a gente falava de pessoas que tinham know-how para falar em algum determinado assunto e influenciavam outras pessoas. E isso foi se perdendo um pouquinho. Hoje, quando a gente pensa em influência digital, a gente fala, qual a diferença de influência digital hoje para um garoto propaganda? Porque, de repente, todo mundo fala sobre tudo, né? Perdeu aquela coisa do know-how, do conhecimento. E o grande diferencial para mim do Clube do Horto é isso. Todo mundo ali é influenciador de uma forma muito potencial. Ana Coelho falou uma coisa muito interessante, assim, ela foi procurar um médico e pegou com todo mundo ali, especialistas, e não conseguiu um médico naquela semana, que o filho dela estava passando mal. Botou no clube, 5 pessoas vieram com os melhores médicos de Salvador para dar indicação para ela. Aquela troca que não tem preço, que não tem, assim, eu vejo mulheres ali que me chamam a atenção, que fez um botox bacana e que bota a cara dela lá, do dia que fez o botox, gente, foi muito barato, está muito bom aqui. E bota o rosto dela ali sem nenhuma maquiagem para botar. Então, é uma coisa muito verdadeira. É aquela coisa assim, foi bom para mim, eu quero que seja bom para você. E por serem mulheres, talvez, e terem essa identidade, acho que se sentem num ambiente seguro para fazer trocas desse nível, que às vezes a gente não quer se expor numa rede social, mas ali se sente à vontade para fazer. E é gratificante fazer parte. É exatamente a nossa premissa, né? A troca, né? Não só como associada, como agência digital, também sou cliente, na verdade, né? E já usei também como cliente para um cliente meu e foi extremamente prazeroso. Obrigada, Rei. Obrigada, Rei. Show. Bom, minha gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Bora reforçar o arroba. @Clube do Horto, o Instagram. @ju.berman, que aí vai para as empresas lá. Ótimo, gente, quero agradecer a presença de vocês, foi um prazer, aprendi, né, e a vida é um aprendizado, e aos homens presentes que estão aqui, os que vão nos assistir depois, abra esse coração e aprenda que elas têm muito o que nos ensinar, e por que não ter esse troca, afinal a gente está numa vida do ganha-ganha. Muito obrigado, e vamos para o final aí do Screen, e um ótimo evento para vocês, desde já muito obrigado pela presença de todos. Obrigada, pessoal.